toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Muito alegre de poder estar aqui com os irmãos nesse dia, nesse culto da virada. Um dia especial para nós, porque é dia de agradecimento e também dia, de nós já entregarmos o próximo ano nas mãos do Senhor. E estou muito feliz hoje, porque hoje o Senhor me dá a oportunidade de poder dar um testemunho que já tem um tempinho, que está guardado por conta da pandemia que começou e muita coisa. E esse testemunho ele ficou guardadinho, mas hoje o Senhor me dá essa oportunidade. Eu estou muito emocionada no dia de hoje, porque nas últimas semanas eu revivi muita coisa dentro de mim para poder estar aqui hoje. Mas eu louvo ao Senhor por esse dia. E eu louvo ao Senhor por estar aqui. Os irmãos vão entender à medida que eu contar o meu testemunho. Eu quero ler com os irmãos Salmos de número 124. Amém? Salmos de número 124 diz assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que nos deu por presa, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Podem-vos assentar. Irmãos, na virada de 2017 para 2018, eu estava aqui nessa igreja, junto com os irmãos, e eu, meu esposo, muito alegre, nós comunicávamos aos irmãos que eu estava grávida do Joaquim. Era um momento de muita alegria. Havia 3 anos e 7 meses que eu tentava engravidar. O Senhor havia me prometido um filho, por isso nós paramos a medicação, Então, se era uma promessa, eu acreditava que no mês seguinte eu estaria grávida. E o tempo passou 1 ano, passou 2, passou 3. A idade também avançando, Já não era muito jovem. E eu até comecei a falar com o Senhor: Senhor, talvez esses filhos, o filho que o Senhor esteja me prometendo, sejam filhos espirituais. Eu comecei a orar para o Senhor confirmar aquilo no meu coração. E em dezembro de 2017, nós descobrimos que eu estava grávida. E foi uma alegria, assim, tamanha. Não havia mais espaço para tanta alegria em nós. E, naquele momento, nós imaginávamos que seria só vitória. O Senhor havia prometido um filho, e eu estava grávida. Não tinha como nada dar errado. Os irmãos concordam comigo? Essa era a nossa expectativa, era alegria, era festa, e nós estávamos em festa. Quando nós descobrimos, foi no dia 17 de dezembro. Eu viajei no Natal para a casa dos meus pais, para nós darmos a notícia à minha família, ninguém ainda sabia. No Natal nós contamos à minha família, e no dia 28, eu comecei a sentir uma dorzinha, no dia 28 nós fizemos uma ultrassom. A mamãe falou: vamos fazer uma ultrassom, para a gente ver se está tudo certo, Até estava esperando tanto tempo, não sabia o que podia acontecer. Fizemos uma ultrassom, ouvimos o som do coração do Joaquim, e aquilo foi um êxtase. Eu digo para os irmãos, eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, foi sentir aquele pulsar do coração do meu filho. Só que a médica virou para mim e perguntou assim: você sabia que você tem um cisto? Aí eu falei: não. Aí ficou todo mundo já preocupado, estava eu, minha mãe, minha tia, já olhou um para o outro. Ela: não, mas fica tranquila. Quando você for operar para ter o bebê, você retira o cisto. Então tá bom, E era final de ano, então muito difícil para a gente conseguir médico logo no início do ano, para iniciar o pré-natal. Mas no dia 6 de janeiro eu consegui uma consulta com uma obstetra, fui a ela e levei a ultrassom que estava comigo, porque nós estávamos preocupados com aquele resultado, com aquele cisto. E ela olhou
e disse a seguinte frase para mim: radiologista deveria fazer exame de boca fechada. Isso é um cisto de corpo lúteo. Isso vai desaparecer à medida, né, o passar da sua gestação. Saí dali de novo em festa. Pô. Acabou todos os problemas, né? Era só festa e vamos seguir a vida comemorando porque eu estava grávida, já preparando o chá revelação, né? Como vamos fazer e como que vai ser, e só alegria. No meio disso, desse tempo, essa médica, eu fui lá no dia 6 de janeiro, e ela me passou uma ultrassom, que seria aquela ultrassom da translucência local, para saber se a criança tinha algum problema neurológico, né, se tinha síndrome de Down, né, toda gestante faz, né? Só que com a minha idade avançada, eu já estava com 40 anos, esse exame já era um exame que preocupava, né, porque o risco de uma criança com síndrome de Down é maior à medida, né, que a mulher envelhece. Então, era uma preocupação, estava muito preocupada com isso, mas os dias estavam passando e nós muito alegres com a gestação, e esse exame era para fevereiro. Então, tudo certo. Nesse meio tempo, eu fui à casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, meu irmão mora no mesmo quintal, mora na frente, minha mãe nos fundos, e na casa do meu irmão tinha uma irmã de oração. E minha cunhada falou assim: Viviane, vem aqui que a irmã Leia quer orar por você. Ela tinha sido a última pessoa que Deus havia usado para dizer que me daria um filho. Porque Deus usou muitas pessoas para me dizer isso. E ela tinha sido a última. E quando ela me disse, eu já tinha ouvido isso tantas vezes que eu dei um sorrisinho para ela e falei: amém, irmã. Ela falou: você não está acreditando? Eu falei: não, irmã, eu acredito, amém, eu recebo. Mas já estava esperando, já estava fazia tanto tempo, né? E quando eu cheguei lá, ela olhou para mim e falou assim: eu não falei que Deus ia te dar um filho, estou muito feliz, não sei o quê, vamos orar. Ela que pediu para orar por mim. Ela orou por mim. Quando ela terminou a oração, ela olhou para mim e falou assim: Viviane, eu não sei se é menino, se é menina, Deus não me mostrou isso, mas Ele manda te dizer o seguinte: o seu filho vai nascer perfeito. Glória a Deus. Na minha mente, irmãos, Deus estava falando para mim do exame que eu ia fazer da translucência local, né? Eu estava muito preocupada com aquele exame, era na próxima semana, eu achava que era isso. Eu fiquei muito feliz com aquilo, né? Tranquilizei meu coração e fui fazer o exame. No dia desse exame, a irmã Manuela estava comigo. A irmã Manuela, era ela, né, que estava responsável pelo chá revelação. Então, ela estava comigo para que a médica dissesse para ela, né, qual era o sexo do bebê, porque ela era responsável pelo chá revelação. E assim fomos nós, e eu fiz a ultrassom. Foi um dia muito alegre, porque pela primeira vez eu vi o Joaquim formado, né? Acho que eu não esperava que eu ia ver daquele jeito, cabecinha, mãozinha, pezinha, ele se mexia muito. Saí de lá muito, 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 muito feliz. Só que no meio do exame, a médica virou para mim e falou assim: você sabia que você tem um cisto? Aí eu falei assim: não, a minha médica disse que é um cisto de corpo lúteo, que vai desaparecer à medida que a minha gestação seguir. Aí ela falou assim: não, esse cisto não é de corpo lúteo e não vai desaparecer não, mas não se preocupa não. Quando chegar para você ter o bebê, você tira o cisto. A sua médica tira. Mas quem é sua médica? Ela ali, eu estava tão feliz, irmãos, que eu não estava percebendo o que estava acontecendo ali. Mas ela estava me indagando para que ela pudesse entrar em contato com a minha médica. Eu não sabia naquele momento isso. E eu falei o nome da minha médica, né? E como ela brincou comigo, falou, todo mundo alegre, eu chorando, Manuela chorando, né? De alegria por ver o Joaquim. E saímos dali muito felizes, né? Mas chegou o dia de levar o exame para a médica. Quando eu entrei no consultório, que ela pegou o meu exame, ela falou: é você? Eu estou que nem uma louca atrás de você. Eu mandei a minha secretária ligar para todas as pacientes que tinham o seu nome. E eu não te achei, eu não sabia quem era. Eu não entendi nada. Eu olhei para ela e não estava entendendo. Mas o que está acontecendo? Aí ela falou o nome da médica, né, que fez o exame de ultrassom, me mandou o seu exame, pegou o celular dela e me mostrou a foto do exame.
doutora não sei quem, que agora eu esqueci o nome, me mandou o seu exame. Não, a gente vai ter que botar você para o alto risco. Talvez a gente tenha que tirar isso antes de você terminar a gestação. Eu não estava entendendo nada, porque, irmãos, eu estava tão feliz que eu não imaginei que alguma coisa pudesse acontecer de errado. Estava esperando Deus me prometendo um filho. Eu não esperava que nada de errado pudesse acontecer. E eu não estava entendendo. Eu falei, mas por quê? Qual a sua preocupação? E eu estava com muitos exames. Eu estava com o exame de sangue completo, que dosou de tudo. E ela não queria ver nada. E ela só me dizendo que ia me passar por alto risco. E eu falei assim, mas, peraí, mas qual é a sua preocupação? Você está achando que esse cisto pode não ser benigno? Ela olhou para mim e falou assim, a minha preocupação é o seguinte, é não ser um cisto e sim um tumor. Aí, quando ela falou aquilo, minha ficha caiu. Aí eu peguei, respirei fundo, né? Minha mãe estava junto comigo, olhou, respirei fundo, ela virou e falou assim, vamos fazer o seguinte, me passou um exame isso era uma sexta-feira, para rastreamento, né, de tumor de ovário, ela me passou o exame para rastrear, pediu que eu fizesse o exame o mais rápido possível e voltasse a ela o mais rápido possível. Falou, assim que você conseguir o exame, você volta aqui que eu te atendo. Isso era uma sexta, no sábado de manhã, eu fui no Plínio Bacelar, fiz o exame, na terça-feira o resultado saiu, e eu tinha uma alteração, né, no marcador tumoral para câncer de ovário. E, né, o mundo cai, né, irmãos? Não tem como não cair, né? A gente estava no céu e, de repente, a gente tomou um tombo, né, e veio parar no chão. Foi um tempo muito difícil. Quando eu cheguei dessa consulta com ela, que ela me disse que poderia não ser um cisto, sim um tumor, a única coisa que vinha na minha cabeça era, eu vou morrer e quem vai criar meu filho? Eu já cheguei em casa nesse questionamento. Falei, eu vou morrer, quem vai criar o meu filho? E aquele desespero invadiu a minha alma. Eu fiquei muito desesperada, muito, digo para os irmãos, muito desesperada. Porque o meu pensamento era esse, eu vou morrer, quem vai criar o meu filho? E foi uma semana muito difícil para mim. Eu estava tão desesperada que eu não tinha condições de orar. Eu chegava à noite, eu dobrava o meu joelho na beira da minha cama. Josué orava e eu só chorava. Eu não porque eu botasse a culpa em Deus, porque eu dizia para minha mãe, para Josué, Deus, ele é soberano. Ele faz o que ele quiser. Eu sei que ele é soberano. Eu não estou questionando isso, eu não tenho problema nenhum com isso. Só que eu tenho um filho dentro de mim. Quem vai criar o meu filho? Porque a cabeça de uma mãe pira. O meu pensamento é, minha mãe vai criar. Só que quando meu filho chegasse na adolescência, os meus pais estariam muito idosos. Seria a hora que ele voltaria para as mãos do pai. E o pai ia pegar um adolescente que, na verdade, ele não criou. Ele poderia até acompanhar o crescimento, mas na minha cabeça ele não ia conseguir criar o meu filho sozinho. Então a minha mãe ia criar, e quando ele fosse criar, o meu filho seria um adolescente. Como que se pega um adolescente, no meio de uma loucura que é a cabeça de um adolescente? Um pai pega um adolescente para criar nesse ponto, era só o que eu pensava. A minha cabeça só pensava isso. E durante uma semana, todos os dias à noite, eu dobrava o meu joelho, eu chorava copiosamente, Josué orava. E eu chorava. Isso começou numa sexta, e nós fomos até o sábado seguinte, né, passando uma semana e um dia. E no sábado, Josué saiu pela manhã, porque nós tínhamos um culto aqui, um culto de jovens aqui no sábado. E Josué saiu pela manhã para resolver as coisas que ele tinha para resolver, e eu fiquei em casa. E naquele dia eu dobrei o meu joelho. E eu falei com o Senhor. Numa oração muito rápida e muito simples, porque eu continuava muito desesperada. Eu não tenho condições de descrever para os irmãos como eu me sentia naqueles dias. Não tenho. Palavras não descrevem o que eu sentia naqueles dias. E eu dobrei o meu joelho, fiz uma oração rápida, e ainda de joelhos eu peguei a minha Bíblia e abri. E o Senhor me deu o Salmo 124. Que foi o salmo que eu li aqui, para iniciar essa palavra. E quando eu li o Salmo 124, eu entendi que acontecesse o que acontecesse,
Deus, ele não havia perdido o controle da minha vida. E que se não fosse ele, talvez tudo isso pudesse ser muito pior. Eu entendi que ele estava no controle. Acontecesse o que viesse a acontecer dali para frente, o Senhor estava no controle e ele estava cuidando. E após ele me dar essa palavra, no mesmo dia, no culto à noite aqui, ele começou a usar os servos dele para falar comigo. Primeiro ele falou comigo na palavra, porque tudo que ele falou através dos servos dele estava exatamente aqui no Salmo 124. Porque ele é muito bom, irmãos. Às vezes a gente fica procurando dali, procurando daqui, querendo que Deus fale. Irmãos, abre a tua Bíblia. Quer ouvir Deus falar? Abre a tua palavra. Não estou dizendo que ele não usa os seus profetas. Ele usa. Ele usou muitas vezes nesse período para mim. Para falar comigo, para me confortar, para me levantar. Mas primeiro, ele falou comigo através da palavra dele. E ali ele começou a usar os seus profetas e nós começamos a entender tudo o que estava acontecendo, né? E seguimos o que tinha que acontecer, seguimos o que tinha que ser seguido, as ordens médicas. E eu fiz primeiro o exame, que foi o exame para marcador tumoral, deu positivo, tinha uma alteração no marcador tumoral, então eu tinha um tumor de ovário, sim, não tinha mais para onde correr, mas precisavam me saber em que estágio aquilo estava, né? E o tumor já estava muito grande. Não dava para esperar o bebê nascer para tirar. Então a médica falou assim, ó, vamos operar. Estou grávida. Vamos abrir. Vamos abrir, vamos tirar o tumor. Se tem que abrir, vamos abrir. Vamos embora. Se tem que fazer, vamos fazer. Irmãos, Deus ele é muito maravilhoso. Porque às vezes, talvez você esteja ouvindo e pensando, gente, como vai ficar uma pessoa achando que tem um bebê e ela vai abrir a barriga dela com o bebê lá dentro para tirar um tumor? Como vai ser isso? Que desespero. Irmãos, é desesperador? É. Mas eu quero dizer para vocês, se Deus estiver contigo, você passa o que você tiver que passar. Eu descobri isso nesse processo. E caminhamos para cirurgia. Tem que fazer cirurgia? Vamos fazer cirurgia. Comecei a fazer os exames e irmãos, era algo tão engraçado que todo exame que eu chegava para fazer, tinha que fazer os exames, né? Pré-operatórios, né? Quando eu fui fazer a ressonância, que eu cheguei para fazer a ressonância, você está... muito engraçado, mas você está grávida? Olhou para a minha barriga, eu falei assim, estou. Quem te passou essa ressonância? Eu falei, a médica tal, peguei o pedido. Aí entrou, chamou o médico, ligaram para a médica para ver se ela realmente ia liberar aquele exame. Ela falou assim, não tem jeito, tem que fazer. Eu fiz a ressonância. Quando eu fui fazer, e a ressonância deu a mesma coisa que a ultrassom já tinha dado. Não tinha para onde correr. Quando eu fui fazer, você tem que fazer uma radiografia do pulmão para operar. Tem que fazer. Quando eu fui fazer radiografia, a mesma coisa. Chega lá, mas não pode, a gente não faz radiografia de mulher grávida, é uma confusão. Eu não tenho o que fazer, eu preciso fazer. E liga para médico, fala, vamos fazer a radiografia. Fez a radiografia, fui ao cardiologista, ele me deu, né, a avaliação, segui para operar. Cheguei no dia da minha cirurgia, dia 11 de abril de 2018, estava com 5 meses de gestação. Eu descobri com 3 meses o tumor, até organizar tudo e resolver operar. Dia 11 de abril eu operei, eu estava com 5 meses. E eu lembro que eu entrei, né, naquela... O enfermeiro me chamou, me levou para trocar, né, a roupa, botar a roupa para a cirurgia. E eu fui caminhando naquele corredor. Eu lembro como se fosse hoje. Uma enfermeira muito carinhosa estava ao meu lado. Eu lembro que ela pegou a mão dela assim, entrelaçou entre a minha e colocou a minha mão assim no coração dela e foi seguindo comigo, muito carinhosa. E quando eu andava, irmãos, naquele corredor, rumo à sala de cirurgia, aquela voz bradava no meu ouvido, o seu filho vai nascer perfeito. Glória a Deus. Ali eu entendi.
Por que Deus usou a irmã Leia para me dizer: Viviane, Deus manda te dizer, o seu filho vai nascer perfeito. Glória. Eu caminhei para aquela sala de cirurgia, aquela voz bradava no meu ouvido: o seu filho vai nascer perfeito. Irmãos, eu não sabia o que aconteceria comigo pós-parto de Joaquim. Mas o meu filho não morreria naquela mesa de cirurgia. Essa certeza eu tinha. Eu deitei naquela cama com essa certeza. Estava triste. Estava triste. Que mãe quer tomar uma anestesia, saber que meu filho ia ser paralisado ali dentro da minha barriga, para que eu passasse por aquela cirurgia? Estava triste, estava. Mas eu não perderia o meu filho naquela mesa de cirurgia. Meu Deus! Esse sentimento o Senhor não deixou que eu tivesse. Você entende a bondade do nosso Deus? Você consegue entender que Ele não me deixou ir para aquela sala de cirurgia desesperada, pensando que o meu filho ia morrer? Você consegue entender isso? E o Senhor me lembra o que Ele fez com Davi. Um texto que eu gosto muito. Lá em 1 Samuel, capítulo 30. Não sei se os irmãos lembram dessa passagem, mas é quando Ziglac, ela é saqueada. Davi sai com os homens, com os seus homens, para ajudar numa batalha, até mesmo contra os israelitas. Não sei se os irmãos lembram dessa passagem. E deixa o acampamento só com as mulheres. Os amalequitas vêm e levam todas as mulheres. Saqueiam tudo, acabam com tudo e levam todas as mulheres e as crianças. Quando o povo volta, os homens voltam, eles ficam tão desesperados que eles choram até as forças deles acabarem. Você imaginar um homem chorando até as forças acabarem? E o texto diz que isso aconteceu com todos aqueles 600 homens e mais Davi. O desespero é tão grande que eles começam a culpar Davi. Mas o verso 6 diz assim, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E Davi sai dali e vai consultar o Senhor. E olha o que o Senhor diz para Davi no verso 8. 1 Samuel, capítulo 30, verso 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-los-ei? E o Senhor lhe disse: perseguia, porque de certo alcançarás. E, prestem atenção nessa palavra, tudo libertarás. Glória! O que Davi diz para aqueles homens? O que Deus diz para Davi para dizer àqueles homens? Pode acalmar o coração de vocês. Não morre uma mulher e não morre uma criança, porque o Senhor vai devolver todos na mão de vocês. Davi saiu dali tranquilo, com o coração tranquilo, para lutar e trazer aquelas mulheres de volta. E foi isso que o Senhor fez comigo. Pode ir para aquela mesa de cirurgia tranquila, porque o seu filho vai nascer perfeito. Vocês conseguem entender a bondade, a misericórdia, o tamanho do Deus ao qual nós servimos? Um momento era de dor, um momento era de tristeza, um momento era difícil. Eu não estou aqui para romantizar o que nós passamos. Eu digo nós porque eu não passei sozinho. Passei com meu marido e com a minha família. Não estou aqui para romantizar, porque foi um período muito difícil. Eu estou aqui para dizer que servimos a um Deus fiel. E passei por aquela cirurgia, retiramos o tumor foi entregue na mão dele para que ele levasse para a biópsia. Com 2 dias eu saí do hospital, saí bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Passei 15 dias repousando. Depois de 15 dias eu voltei à vida
normal, como se nada tivesse acontecido. Ninguém dizia que eu operei, ninguém dizia que aconteceu nada. Vou contar uma coisa para os irmãos entenderem como eu segui a vida como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido, entre aspas, né? Mas que, só para vocês terem uma ideia. Eu operei com 5 meses. Com 6 meses de gestação, eu estava dirigindo o campus Rio Bonito, que é onde minha família mora. Com 7 meses de gestação, foi a última viagem que eu fiz campus Rio Bonito, que a barriga já estava muito grande e estava encostando no volante, então não dava mais para dirigir. Mas, tranquilo, segui a vida. Óbvio, quando eu digo seguir a vida tranquila, é óbvio que dentro de mim nós sabíamos que não tinha acabado. Porque com 30 dias saiu o resultado da biópsia, e a biópsia confirmou um tumor maligno. Então, nós sabíamos que não havia acabado, mas que havíamos vencido uma batalha. O tumor foi retirado e Joaquim estava sendo gerado em paz e bem. Mas sabíamos que ainda tinha muitas coisas para acontecerem dali para frente. E com 30 dias eu recebi essa biópsia, o resultado dessa biópsia. E fui à minha médica, ela olhou e falou: Viviane, a gente aqui vai continuar normal, vamos seguir o seu pré-natal, tudo tranquilo, só que agora você tem que ser encaminhada para um oncologista, então eu vou te encaminhar para o Álvaro Alvim, porque essa não é a minha parte. Então eu prefiro que ele analise, né, e diga o que vai acontecer, o que vai ser feito, e você traz, né, a resposta dele para mim. Eu peguei, né, com esse encaminhamento, marquei uma consulta no Álvaro Alvim, só que antes disso, nesse meio tempo, a minha tia trabalha em Rio Bonito numa clínica de oncologia. Então, né, assim que eu recebi o exame, obviamente, eu liguei para ela e falei: titia, estou com a biópsia. Mandei uma foto, pede para algum médico olhar aí para mim e me dizer o que está acontecendo. Aí ela me liga de volta e falou: Viviane, o médico... Viviane, tá tudo... aquele jeitinho, tudo tranquilo. Mas o médico quer te ver. Não quer falar sem te ver. Óbvio, né? Vem para cá, porque o médico está te esperando. Pegamos o carro e fomos para Rio Bonito. Antes da consulta no Álvaro Alvim, eu fiz essa consulta lá em Rio Bonito. E eu lembro que eu cheguei no consultório do médico, ele veio me atender na porta, muito simpático, né? Um amor de pessoa. Me atendeu na porta, já apertou a minha mão, e ele olhou para a minha barriga, assim, eu estava com 6 meses já de gestação, e ele olhou para a minha barriga e perguntou assim: é o primeiro filho? Eu falei: sim, é. Aí ele disse assim: e é o último? Isso na porta. Estava na porta, não cheguei nem a entrar no consultório, estava na porta do consultório. Balancei a cabeça para ele. Irmãos, quando a gente tem a certeza que Deus está no controle da nossa vida, a verdade é a seguinte: se for o último, é porque Deus quis que seja o último. Se Deus não quiser, Deus dá mais. Isso aí, para mim, nesse momento, não era o problema. Eu sabia que a minha vida estava na mão de Deus, no controle de Deus. É claro que não é uma palavra fácil de se ouvir, mas eu sabia que a minha vida estava no controle de Deus, e não era um homem que ia dizer o que ia acontecer na minha vida. O que aconteceu na minha vida, o que vai acontecer daqui para frente, quem vai dizer e quem vai determinar é Deus. Essa certeza nós precisamos ter. E graças a Deus eu tinha essa certeza. Porque talvez se eu não tivesse, naquele momento eu ia me desesperar, eu ia chorar, eu ia me lamentar. Mas não, eu tinha certeza de que Deus pode fazer o que Ele quiser fazer, a minha vida estava na mão dele. Aí entrei no consultório, sentei, ele analisou o exame, já tinha visto o exame, né, mas olhou de novo, e me fez uma pergunta: por que você só chegou aqui agora? Aí eu virei para ele e falei assim, eu não tinha resposta para isso. Eu falei assim: olha, eu fui, assim que eu engravidei, eu fui para um obstetra, né? A gente descobriu, o obstetra falou: vamos tirar, e a gente seguiu para tirar. Não tenho resposta para a sua pergunta. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, e ele me disse isso 3 vezes durante o tempo que eu fiquei sentada lá. Ele repetiu essa frase que eu vou dizer aqui 3 vezes. Eu fico muito feliz que você tenha chegado aqui agora. Porque se você chega aqui no início, o protocolo era abortar essa criança e tirar tudo. Eu baixei minha cabeça, de novo eu pensei:
Deus está no controle da minha vida e é Ele que decide tudo, né? Pensei eu de novo. Mas entendi o que Ele me disse e comecei a entender o que Deus fez desde o início da minha gestação. Lembra que eu falei para vocês que quando a médica pegou o primeiro exame, ela me disse que a radiologista tinha que fazer exame de boca fechada, porque aquilo era um cisto de corpo lúteo? Se naquele dia ela tivesse percebido qual era o problema, ela teria me encaminhado para um oncologista. E ele teria me dito o que o médico lá em Rio Bonito me disse: vamos tirar tudo e abortar a criança. É óbvio que eu não abortaria o meu filho. Porém, eu passaria toda a minha gestação desesperada com isso. Porque essa era uma ordem médica. Então, eu entendi ali que não é porque aquela médica é ruim, não é porque ela não é uma boa profissional que ela não conseguiu identificar o problema naquele dia. O que aconteceu foi o seguinte: Deus fechou os olhos dela, porque Deus tinha um plano para a minha vida, para o meu filho. Então, nós precisamos entender, irmãos, mesmo quando as coisas dão erradas nas nossas vidas, muitas vezes o Senhor que está fazendo isso, para que lá na frente nós venhamos a ser abençoados. Quando eu passei quando o médico me disse isso, eu lembrei dessa médica, lembra quando Moisés estava, né, para levar o povo, e Deus, ele amolecia, endurecia o coração de Faraó? Era Deus que fazia aquilo. Ele amolecia e endurecia o coração de Faraó. Liberava o povo, segurava o povo. Era Deus. A palavra diz isso. Então eu entendi que Deus, naquele tempo, fechou os olhos dela para que ela não descobrisse naquele dia o problema. Os irmãos sabem que os 3 primeiros meses de gestação para a criança são os meses mais importantes, né? São os meses de formação inicial. E nesses 3 primeiros meses, Joaquim foi gerado debaixo de alegria, de felicidade, de regozijo. Os 3 primeiros meses mais importantes, o Senhor cuidou para que eu não descobrisse aquele problema. E eu louvo mais uma vez e engrandeço o nome do Senhor por isso. E ainda naquela consulta, o médico me disse: Viviane, vamos fazer o seguinte, vai para casa, termina de curtir essa gestação, deixa esse problema de lado, porque agora a gente não vai ter como mexer nisso. Vamos adiantar o seu parto. Com 37 semanas, você faz o parto. Amamenta seu filho 2 meses e volta aqui. Que aí a gente vai fazer uma esterectomia total e vai tirar tudo. Útero, ovário, tudo. Vamos fazer uma limpeza. Falei, tá bom. Aí vim embora. Eu estava em Rio Bonito, né, numa consulta lá, que não era a consulta que a minha médica me encaminhou. Né, a minha médica me encaminhou para o Álvaro Alvim. Também fui ao Álvaro Alvim. Só que no Álvaro Alvim os médicos disseram que não tinha necessidade de eu retirar logo o meu útero, que eu poderia esperar um pouco. Vamos esperar o neném nascer, essa é uma decisão sua. Vamos esperar. Foram mais, como que eu posso dizer, né, mais maleáveis nessa situação. Só que eu fui para a minha médica e falei com ela, poxa, eu queria operar com 37 semanas. Que foi o que o médico lá em Rio Bonito me falou. Aí ela falou assim, eu esqueci a palavra que ela usou para mim, mas o que ela me disse foi o seguinte, bem, é como se ela me dissesse assim, meu negócio são com os médicos daqui. É como se a consulta que eu fiz lá fosse uma consulta fora parte. Ela falou, eu não vou marcar a sua cirurgia com 37 semanas. Eu só marco com 39 semanas. Aí eu fui tentar fazer cirurgia em Rio Bonito. Só que aí eu estava nesse meio de caminho, já estava com 7 meses, e os médicos de lá, os obstetras, não quiseram pegar o caso. Do tipo, não vou pegar no meio de caminho, você já teve problema, é melhor você continuar com a médica que você já está, vamos seguir. Ou seja, ninguém quis, né, segurar a batata quente. Né? Enfim, segui, né? Só que Joaquim não esperou as 39 semanas. Com 38 semanas eu comecei a sentir. Fui para o hospital, fui um dia, voltei, fiquei naquele indo e vindo, né? Começou num sábado, comecei a sentir, passou sábado, domingo. De domingo para segunda de madrugada, não dava mais, eu fui para o hospital. Cheguei lá com 3, muito rápido, passei para 4 de dilatação.
Eu quero operar, eu quero operar, eu quero operar, não quero ter normal. Aí os médicos me operaram, né? Consegui que me operassem, né? No dia 6 de agosto, Joaquim nasceu, como o Senhor me prometeu, perfeito. Para a honra e glória do nome do Senhor, Joaquim nasceu com 38 semanas e alguns dias, perfeito, no tempo dele, no tempo que Deus preparou. Eu já estava sentindo para ganhar, eu já cheguei a 4 de dilatação, ele ia realmente nascer naquele dia, mas por uma opção própria, a gente fez uma cesárea. E aí, muito alegres, muito felizes com o nascimento do Joaquim, com o cumprimento da promessa de Deus, porque ele me prometeu um filho, e ele estava me dando aquele filho. A gente muito alegre, muito feliz, mas precisava seguir, né, o que foi dito pelo médico. Com 2 meses eu precisava operar para retirar, né, o meu útero, o ovário, né, tudo. Só que nesse meio tempo, a médica que me operou, ela faz esse tipo de cirurgia por videolaparoscopia. E ela conversou comigo, né, ainda numa maternidade, falou: Viviane, vai para casa, depois que passar esse período de pós-parto, você me procura, que a gente pode fazer essa cirurgia por videolaparoscopia, em vez de você ter que abrir, né, fazer um corte na sua barriga, vai ser muito melhor, pensa nisso. Me deu o cartão dela, me procura. E óbvio, irmãos, era muito melhor, né? Falei, vamos procurar. Só que eu não tenho plano de saúde, essa cirurgia tem que ser paga, né? E era caro, mas aí a gente conseguiu o dinheiro. Conseguimos o dinheiro, vamos operar por videolaparoscopia. Eu já tinha ido em Rio Bonito, já tinha até feito os exames para operar lá em Rio Bonito, mas com essa oportunidade de fazer por videolaparoscopia, a gente resolveu fazer aqui. Aí, quando eu fui, né, conversar com a médica, ela falou assim: olha, então vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu preciso que você vá ao oncologista da minha equipe para que ele te libere para a cirurgia. Aí eu fiz uma consulta com o oncologista. Quando eu cheguei lá, o oncologista olhou meus exames antigos e virou e falou assim: olha, eu não acredito que todo o problema tenha sido retirado. E se realmente o que eu estou pensando se confirmar, a gente não pode fazer por videolaparoscopia. Então, eu preciso que você repita as tomografias, ressonâncias, esse negócio todo, e volte aqui para ver o que a gente vai fazer. Ou seja, de novo, caiu um balde d'água na minha cabeça, né? Porque eu estava achando que o problema tinha sido retirado. E ali o médico olhou meus exames antigos e achava que o problema não tinha sido todo retirado. Fiz os exames que ele pediu e voltei nele. Aí, quando eu cheguei lá, ele olhou e falou assim: olha, o que eu pensava. O tumor se espalhou para o peritônio. Não podemos fazer por videolaparoscopia. Esse tipo de cirurgia agora tem que ser aberta. Porque por videolaparoscopia, né, eles inflam a barriga com um gás. E esse gás ele pode fazer espalhar ainda mais o tumor. Então ele falou: não temos como fazer, tem que fazer a cirurgia aberta. Só que para fazer cirurgia aberta aqui, você vai ter que entrar numa fila. Eu acho melhor você ir para Rio Bonito. Eu já tinha conversado com ele sobre o médico de Rio Bonito. O médico de Rio Bonito foi professor dele na universidade, lá no INCA. Ele falou, fez uma carta e me recomendou esse médico de Rio Bonito. Falei assim: olha, volta, porque lá você vai chegar lá e ele vai te operar. Você não vai ter problema com isso. Aqui você vai entrar numa fila, isso vai demorar, eu posso te operar, mas você vai entrar numa fila. E se você for para lá, ele vai te operar direto. Porque esse médico é dono da clínica, né, que minha tia trabalha. Então, era mais fácil. Então, né, liguei eu de novo para minha tia, mandei uma mensagem para minha tia: tia, aconteceu isso, 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 isso. O médico falou que o tumor espalhou, está no peritônio. Ele não vai fazer por videolaparoscopia e pediu para eu voltar para ir. Vivi, me manda foto de tudo. Mandei as fotos de tudo para ela, dos exames, da cartinha que o médico fez, mandei tudo para ela, isso era uma sexta-feira. Aí ela falou assim para mim na sexta: Vivi, ela chama de Vicky. Vicky, o médico falou o seguinte: vem para cá na segunda-feira que ele vai te operar. Falei, tá bom, segunda-feira eu vou embora.
Quando chega no sábado, chega um áudio da minha tia no meu celular. Não teve nem coragem de me ligar. Ninguém da família teve coragem de me ligar. Aí o áudio dizia o seguinte: Vicky, os médicos fizeram uma junta médica aqui, olharam seus exames e eles acharam melhor o seguinte: você começar a quimioterapia antes da cirurgia. Então, vem para cá, isso era sábado, porque quarta-feira você começa a quimioterapia. Já está tudo marcado, já está tudo certo, arruma suas coisas e vem embora. Isso era um sábado. Eu tinha vários compromissos aqui. No domingo eu tinha uma quentinha lá na sede, que era do departamento de missões, que o pastor Gênesis tinha pedido para eu fazer, né? Eu já tinha organizado com a minha equipe daqui, né? E nós íamos para a sede. Na segunda-feira eu já tinha todo orquestrado um mêsversário para Joaquim aqui na igreja, no círculo de oração. Eu estava com tudo esquematizado. Aí aquele áudio vem me dizendo que eu precisava largar tudo, largar minha casa, largar tudo aqui e ir embora. Amém. Tem que ir, vamos embora, né? Arrumamos nossas coisas. Não quebrei a programação. No domingo eu estava na sede, fizemos a quentinha. Na segunda-feira tivemos círculo de oração, fizemos um mêsversário para Joaquim, comemoramos o mêsversário dele. E na terça-feira eu fui para a casa dos meus pais. Juntei todas as minhas coisas, porque nesse momento eu não tinha previsão de volta. Eu não sabia mais o que ia acontecer, né? A ordem era: junta suas coisas e vem embora. E nesse momento, eu não falei isso ainda, mas até esse momento ninguém sabia o que eu estava passando. A igreja não sabia, os amigos, mesmo os mais próximos, não sabiam. Pouquíssimas pessoas sabiam. A minha família sabia, e da igreja só quem sabia era a irmã Manuela, que estava me acompanhando, e a irmã Marcele. Eram as únicas duas pessoas que sabiam. Fora isso, ninguém sabia. Nesse tempo todo, irmãos, eu seguia a minha vida como se nada tivesse acontecendo para quem estava próximo, né? Mas assim, não dentro da minha casa. Só dentro da minha casa sabia o que estava passando. Fora da minha casa, ninguém sabia. Então, arrumei minhas coisas, né? Fui embora e deixei, né, a batata quente para o meu esposo depois explicar aos irmãos o que havia acontecido. Fui com um coração muito triste, porque eu acho que nenhuma mulher quer largar sua casa, né? Sua igreja, sua família. Mas, desde o início, Deus tinha falado isso. Logo no início que tudo começou, Deus usou a minha cunhada. Deus a usa muito também, é uma mulher muito usada por Deus. E Deus a usou para me dizer: Viviane, você vai se tratar em Rio Bonito. Só que, irmãos, quem quer largar a casa? Se eu perguntar para qualquer um aqui, ninguém quer, né? Então, acho que quando a gente ouve coisas que a gente não quer ouvir, o que a gente faz? A gente vai passando por cima, né? Mas, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Provérbios diz o seguinte: muitas são as vontades do coração do homem, mas é a vontade de Deus que prevalecerá. A vontade de Deus sempre vai prevalecer nas nossas vidas. E não foi diferente comigo. Fui embora para Rio Bonito. Como tinha sido já marcado, cheguei lá numa terça-feira à noite. Na quarta-feira de manhã eu comecei quimioterapia. Tive uma consulta médica e a médica me passou para a quimioterapia. E tomei, né, a primeira dose da quimioterapia. E ela conversou comigo e me explicou: Viviane, faremos 3 quimioterapias, você fará a cirurgia e a gente faz mais 3 quimioterapias. Tá bom. Então, fiz a primeira quimioterapia e estava bem, assim, né, bem, entre aspas, né, claro, triste, né, mas estava seguindo, né, porque eu sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Só que teve um episódio muito interessante, depois que eu fiz a primeira quimioterapia. Eu fiz a primeira quimioterapia numa quarta. Quando chegou na segunda, eu fui fazer meus exames, tomografia, uma porção de coisas que os médicos pediram para eu repetir. Porção de tomografia, porção de coisas. E eu entrei, né, na sala da quimioterapia, tomografia, né? Botaram aquele acesso venoso para o contraste e tudo mais. E a menina saiu e me deixou ali, a enfermeira. Saiu, foi embora e me deixou. E o tempo começou a passar e eu estava deitada ali, como se tivessem me esquecido. Sozinha ali, eu comecei a falar com o Senhor.
E naquele dia, irmãos, eu fiz uma oração muito simples, só em pensamento, porque estava ali deitadinha naquela cama, mas uma oração de entrega tão profunda, sem planejamento, porque eu não planejei aquele momento, nada daquilo. Mas ali eu fiz uma oração com o Senhor tão profunda, e eu entreguei tudo naquela maca que eu estava deitada. Tudo. Eu estava muito cansada, irmãos. Com 3 meses de gestação, eu descubro um tumor. Com 5, eu opero. Joaquim nasce. Eu acho que as coisas vão ficar bem. Eu descubro que eu tenho que ir para a quimioterapia. Eu estava muito cansada. E ali eu fiz aquela oração. E quando eu levantei, que a enfermeira veio, fez o exame, que eu levantei, eu tinha a sensação que eu estava uns 10 quilos mais leve. Eu já saí dali diferente. E aquela oração me deu força e me impulsionou para tudo que viria pela frente. No outro dia, eu ainda não tinha planejado, mas no outro dia eu ia retirar o meu cabelo. Ainda não tinha esse planejamento, mas quando eu estava lá, né, para retirar o meu cabelo, eu entendi que naquele dia anterior, Deus já estava me preparando para aquele dia. Porque não é fácil para uma mulher tirar os seus cabelos, né? Não é fácil. Eu optei por não esperar o meu cabelo cair, eu optei por cortar o meu cabelo e fazer uma peruca do meu próprio cabelo para que eu pudesse utilizar. E quando eu cheguei num lugar de acolhimento, né, para as mulheres, eu fui muito bem acolhida ali naquele lugar. E o cabeleireiro virou para mim e falou... Aí contei a minha história, né? Ele falou assim... Mas eu vou ter que tirar o seu cabelo. Eu falei para ele assim, não pode tirar, eu estou preparada. Ele falou assim, mas eu vou ter que raspar o seu cabelo. Eu falei, eu estou preparada, pode tirar. Eu vim aqui para isso. Pode ficar tranquilo, eu estou preparada. Mas ele ficou tão constrangido com a situação que ele não teve coragem de raspar o meu cabelo. Ele cortou meu cabelo bem curtinho, bem rente. Procurando algum homem aqui com cabelo bem curto, não posso usar meu marido como padrão. O irmão Natalino também, não, porque está com muito cabelo. Mais ou menos o irmão William, assim. Ele cortou meu cabelo bem curtinho. E enquanto ele cortava meu cabelo, ele chorava. As lágrimas desciam do rosto dele. Eu falava para ele, pode ficar tranquilo. Eu estou preparada, eu vim aqui para isso. Eu estou preparada para esse dia. Por quê? Porque o Senhor me preparou no dia anterior, irmãos. Eu não sabia naquele momento, quando eu deitei naquela maca. Mas o Senhor me conduziu àquela oração. Porque Ele sabia, eu não sabia. Mas Ele sabia que no dia seguinte eu precisava passar por aquele processo. Fazia parte. E foi muito bom aquele cabeleireiro não ter cortado o meu cabelo todo. Porque ali foi uma transição. Passei com o cabelo curtinho, até vir um momento em que meu cabelo cairia de vez. Não tem jeito, vai cair. Eu já sabia, né? E chegou o momento que isso aconteceu. Mas eu estava preparada para tudo isso. O Senhor, Ele havia me preparado. E os dias foram passando, eu fiz a segunda quimioterapia. E nesse meio tempo, também teve um fato muito importante que eu não posso deixar de contar aqui. Eu fazia uma oração todas as noites com o Senhor. E eu dizia assim para o Senhor: Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor levou naquela cruz todas as nossas enfermidades. Eu não tenho enfermidade em mim. Porque a Tua palavra me garante que o Senhor já levou sobre o Senhor todas as nossas enfermidades. E eu orava isso todas as noites. E eu lia muito sobre o meu problema. Eu estava sempre lendo. Né? Curiosa, bióloga também, entendo um pouco do que eu leio. E eu estava sempre lendo. E teve um dia que eu estava na minha casa, na casa da mamãe, né? Na casa dos meus pais. E eu estava lendo sobre a estimativa de sobrevivência das mulheres com câncer de ovário no estadiamento que eu estava. Eu estava no estadiamento 3, porque tinha já espalhado para o peritônio, então eu estava no estadiamento 3. Eu comecei a ler aquilo ali, a chance de sobrevivência era muito baixa, mas muito. Eu não lembro agora direito, mas eu acho que era em torno de 1 a 2%. Quando eu li aquilo me deu um desespero tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Sabe quando um desespero toma seu corpo, a sua alma? Você não sabe o que fazer, e eu não queria que ninguém me visse naquele desespero. Então, eu corri para o meu quarto.
Eu fui para o meu quarto, eu comecei a falar com Deus, desesperada, eu não queria chorar, porque eu não queria que ninguém entrasse e me visse chorando. A minha família estava passando um tempo muito difícil, comigo passando naquela situação. Então, se eles me vissem chorar, aquilo para eles era muito mais doído. Então, eu não queria chorar, mas eu estava muito desesperada. E eu falei assim, Deus, fala comigo. Fala comigo. E eu abri a minha Bíblia. Eu abri a minha Bíblia em Mateus, capítulo 8. E os meus olhos bateram no versículo 14. E eu comecei a ler. E o versículo 14 diz assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Aí o verso 17 diz, e foi o verso que o Senhor usou para mim, para me levantar, para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia! O Senhor estava dizendo comigo, filha, eu estou ouvindo a tua oração. Todas as noites, quando você dobra o teu joelho, eu ouço a tua oração. Aquieta o teu coração, porque eu sou contigo. Você consegue entender, irmão? Você consegue entender a riqueza de detalhes do nosso Deus? Você consegue entender que no momento mais difícil, o Senhor continuava ali dizendo, calma, eu sou contigo, não terminou ainda, eu não perdi o controle. E aquela palavra me levantou, irmãos. Eu já saí daquele quarto diferente. Eu senti um regozijo. Eu senti uma paz. Eu sabia que o Senhor estava ouvindo as minhas orações todas as noites quando eu dobrava o meu joelho, porque era essa palavra que eu dizia para Ele. Era o que estava escrito no profeta Isaías, que eu repetia todas as noites para Ele. E do mesmo jeito que Ele ouve as minhas orações, Ele ouve as suas. Eu não sei pelo que os irmãos passam, porque talvez alguns irmãos aqui estejam como eu, passando dentro da sua casa sozinho, sem ninguém saber. Mas o Senhor sabe. E Ele não nos abandona. E ali eu segui, né? Eu já tinha feito 2 quimioterapias. E eu estava às vésperas da 3ª quimioterapia. Na 3ª quimioterapia, marcaríamos a cirurgia. Eu tinha quimioterapia na 4ª-feira. Na segunda-feira, eu fui num trabalho de oração. Nesse período que eu estava na casa da mamãe, toda segunda-feira, eu ia num trabalho de oração que tem na igreja da mamãe. Trabalho de oração antigo, que desde que eu sou criança já existia. Criança não, acho que jovenzinha, né? Eu tô meio velhinha, acho que era desde que eu era jovem. E toda segunda-feira eu ia para aquele trabalho de oração. E especificamente naquele dia, o Senhor usou, a minha cunhada teve a oportunidade, e ela virou e falou assim, o Senhor me diz que hoje é dia de cura nesse lugar. E eu ouvi aquilo, né? Já falei, Jesus, eis-me aqui. O Senhor sabe da minha situação. E quando ela falou isso, ela leu uma palavra e ela falou que ela queria orar. A líder do trabalho, né, muito ligada, porque mulher de Deus é assim, é ligada, o que ela fez? Essa igreja onde eu estava é uma igreja matriz. Então, igreja matriz, os irmãos sabem, a secretaria da igreja fica aberta o dia todo, tem funcionamento durante todo o dia. Por quê? Porque as congregações vão ali entregar relatório, né? Ver tesouraria. A secretaria não para. Nisso, que a minha cunhada falou que ia orar, a líder do círculo desse trabalho de oração viu que tinha um pastor entrando. Ela saiu, falou assim, segura, foi lá no pastor e pediu, pastor, vai ter uma oração, o senhor pode ungir as irmãs? Porque se era para cura, se Deus ia curar, lá em Tiago diz o quê? Chama os presbíteros, né? E
a oração com a unção curará o enfermo. E ela chamou o pastor. Aí o pastor veio, pediu que todas as irmãs que estavam lá, que quisessem oração, claro, sentassem assim no primeiro banco. Eu lembro que eu sentei, a líder do trabalho sentou ao meu lado, colocou a mão na minha barriga e ficou sentada comigo. Aí ele veio orando, eu era a última. Ele veio orando todas as irmãs. Quando ele chegou em mim, ele orou. Depois que ele orou, ele parou e falou assim: irmã, repete o que eu vou dizer. E ele começou a falar uma oração e eu repetia. Ele ia falando e eu repetindo. E eu não lembro as palavras exatas, mas era uma oração pedindo a Deus, que trabalhasse na minha vida. Aí, quando ele terminou, ele pegou o microfone e falou assim, olhou para mim e falou assim: irmã, eu não sei o que você veio buscar aqui, mas recebe da parte do Senhor. Eu orei todas as irmãs. A irmã foi a única que Deus mandou fazer diferente. Recebe o que você veio buscar nessa tarde. Glória! Falei, amém, recebi. Depois disso teve a pregação, e a irmã que ia pregar falou: Deus me dizia a mesma coisa, que hoje era dia de cura. Levantou, me abraçou e falou assim: Deus está te curando hoje. Irmãos, eu saí dali muito feliz. Saí dali regozijando no Senhor. Isso era uma segunda, quarta-feira, eu tinha... eu quero dizer uma coisa ainda sobre isso. Irmãos, eu estava num trabalho de oração, e como eu falei, um trabalho antigo nessa igreja, mas infelizmente, toda semana, era 4, 5, 6, no máximo 10 irmãs naquele trabalho. E às vezes a gente chega num trabalho desse, olha um trabalho desse, não tem ninguém, Deus não está nisso aqui não. Mas eu quero dizer que nessa noite, não desvalorize um joelho dobrado. Não desvalorize um trabalho de oração. Porque só Deus sabe o quanto há de busca para aquele trabalho acontecer. E toda segunda-feira eu ia ali naquele trabalho. Era 4, 5, 6, não passava de 10 irmãs. Mas o Senhor trabalhava naquele lugar. E eu fui para casa, quarta-feira eu fui para a minha consulta, E eu já estava na minha... se Deus me curou, Deus podia me fazer não operar. Fazer alguma coisa acontecer magicamente para que eu não operasse. Mas cheguei na minha consulta, a médica pegou, Viviane, olhou meus exames, sua terceira quimioterapia. Vai lá na frente, faz a quimioterapia, depois você vai lá na frente na recepção, marca o cirurgião e vem para você marcar a cirurgia. Que agora você só vai voltar para a quimioterapia depois da cirurgia. Aí fiquei meio assim, Poxa, Deus me curou, para quê? Pensando comigo, o que Deus vai fazer? Mas enfim, fui para o cirurgião, Viviane, 26 de fevereiro a gente opera. Faz todos os exames pré-cirúrgicos, dia 26 de fevereiro a gente opera. Amém? Segui o barco, como ele falou. Dia 26 de fevereiro eu estava lá, internei na noite anterior, para no dia 26 cedo operar. E assim foi. Segui para o centro cirúrgico. Quando cheguei no centro cirúrgico, uma das médicas da equipe olhou meus exames, virou para mim e falou assim: eu vou te limpar. Eu vou te abrir e vou te limpar. O máximo que eu conseguir tirar do tumor, eu vou tirar. Eu falei, não, eu estou ciente. Se estiver no intestino, tira um pedaço. Eu falei, exatamente. Se estiver no intestino, tira um pedaço do intestino. O que eu puder tirar. Se estiver no rim, tira um pedaço. O que eu puder tirar, eu vou tirar. Eu vou te limpar o máximo possível. Eu falei, amém. Tranquilo, estou ciente. Falei para ela, estou ciente. Anestesiei, me explicaram tudo o que acontecia, anestesiei, deitei. Fez a cirurgia. Acordei. Sentindo muita dor, mas isso é uma outra história. Fui para o quarto, pós-medicação. Cheguei no quarto, mais para lá do que para cá, Uma cirurgia bem extensa. Aí eu lembro que eu estava deitada na cama assim, Aí tinha aqui ao meu lado Josué, minha tia e minha cunhada. Minha cunhada me alisava, fazia carinho em mim. Um sorriso de um canto a outro da boca. Eu, na hora, olhei assim, pensei, eu estou aqui destruída. E ela estava com um sorriso tão grande. Eu assim,
eu estava muito tonta ainda, ela virou e falou assim, Viviane, não esperou nem ninguém falar. Viviane, Jesus te curou. Os médicos te abriram e não acharam nada dentro de você. Tem noção do que é isso, irmãos? Aleluia! Aquela médica me disse que ia abrir para me limpar. E quando ela abriu, o meu Deus já tinha me operado. Glória a Deus! Não havia mais nada. Não tinha mais tumor para tirar. O Senhor já havia tirado. Eu estava tão anestesiada ainda naquele momento que eu lembro que eu falei assim, amém, glória a Deus, mas eu ainda não conseguia entender a dimensão do que estava acontecendo. Eu estava tão anestesiada ainda que eu não conseguia entender. Passou um tempinho, o médico também veio, parou assim no pé da cama e falou assim, a cirurgia foi um sucesso. Falei, amém. Não achamos nada dentro de você. Eu falei, glória a Deus. Glória! Se você se alimentar e levantar dessa cama, amanhã você vai para casa. Falei, amém. E assim foi. Passei a noite, né? Era de manhã, devo ter saído mais ou menos no horário de almoço, né? Do centro cirúrgico. Passei o dia à noite. No outro dia de manhã, depois que eu consegui levantar, né? À tarde, que de manhã eu não consegui, mas à tarde, depois que eu consegui levantar e me alimentar, eu tomei um banho e fui liberada para minha casa. Fui para casa e a gente seguiu ali o pós-cirúrgico, né? E tudo mais. E um mês e pouco depois eu voltei para a médica, né, que fazia quimioterapia, e ela me disse, Viviane, estamos muito felizes com o resultado, porém, a gente não pode quebrar o protocolo. O protocolo é de 6 quimioterapias, então nós vamos seguir com as 6 quimioterapias. E assim nós fizemos, fiz mais 3 quimioterapias, e no dia 22 de maio de 2019, eu fiz minha última quimioterapia, para a honra e glória do nome do Senhor. Depois disso, eu ainda fiquei em Rio Bonito mais um mês e pouco, e muito alegre, muito feliz, depois de 7 meses morando na casa da minha mãe, eu pude pegar meu filho, meu marido, e voltar para minha casa, voltar para minha igreja, e voltar para minha vida normal. Eu louvo, eu engrandeço ao Senhor, me faltam palavras para descrever o que eu sei que Deus fez na minha vida. Continuo fazendo tratamento? Continuo, porque não o tratamento, eu continuo fazendo acompanhamento, falei a palavra errada. Continuo fazendo acompanhamento por 5 anos, eu preciso fazer acompanhamento, então todos os anos eu volto, faço todos os meus exames, repito todos os exames, mas para a glória de Deus, todos os exames têm permanecido negativos. E eu creio que assim eles vão continuar. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-lo. Então, era esse testemunho que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. Um testemunho para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Um testemunho para dizer que eu não sou nada, mas que o Deus que habita em mim e ao qual eu sirvo, é um Deus soberano e que pode todas as coisas. Foi um tempo difícil, foi um tempo de dor, foi um tempo de choro, mas foi um tempo, né, em que o Senhor não nos desamparou. Assim, o Senhor preparou, eu não sei nem explicar, irmãos, foi um tempo realmente que o Senhor preparou e cuidou de mim em todos os detalhes. Mas eu quero dizer que eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou diferente de ninguém. Então, do mesmo jeito que Deus cuidou de mim, Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de cada um que está aqui, Ele cuida de você que está na sua casa. Basta que nós deixemos Ele cuidar. E basta que nós enxerguemos o Senhor nas pequenas coisas à nossa volta. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade nessa noite. E que essa palavra e que esse testemunho venha edificar a sua vida.
que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração e exaltação sejam dadas a Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cadê o milagre do Joaquim? Aleluia. O fruto do milagre é esse aqui, ó. Glória a Jesus. Oi. Glória a Deus. Vamos cantar? Vamos cantar, Joaquim? Vamos? Esse é o Joaquim, o fruto desse milagre que foi testemunhado. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece a Jesus. Vamos lá. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vai lá, Joaquim, vamos. A alegria de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Amém, igreja? Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o fruto do milagre. Viu que alegria? Deus é maravilhoso, igreja. Aleluia. Quem ouviu e entendeu está radiante de alegria, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando